Olá, viva! Estamos de volta para mais uma conversa. Mas antes de começar, só um pequeno alerta. Relembre que temos um e-mail disponível. Se querem ver um familiar ou um amigo a contar a sua história de vida, envie um e-mail para podcastfamiliaamigos@gmail.com. Se não apontaram o e-mail, não se preocupem. Durante a conversa de hoje, o mesmo irá passar em rodapé. Estamos curiosos para ouvir essas histórias de vida e por falar em histórias de vida, vamos começar a nossa conversa de hoje. Vamos lá. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Família e Amigos. Eu sou o Luís Lóio e hoje recebemos a Sónia Albuquerque, psicóloga e uma voz cheia de sensibilidade e clareza. A Sónia vem partilhar connosco a sua jornada pessoal e profissional, mostrando como a empatia, o autoconhecimento e o cuidado com o outro podem transformar vidas. Numa conversa leve e próxima, vamos explorar perspectivas que ela foi construindo ao longo do caminho e descobrir as inspirações que movem todos os dias. Uma presença serena, autêntica e cheia de valor. Preparem-se para uma conversa daquelas que deixam marcas. Bem-vindo, Sónia. Olá, boa noite. Boa noite, Sónia. Olha, obrigado por teres vindo. Diz-me, o que é que fazes neste momento? Olha, neste momento estou a trabalhar na área dos recursos humanos, numa empresa de serviço de limpeza. Houve aqui uma fase que estive assim um bocadinho mais parada, estive a trabalhar online, fazer consultas online, mas não estava assim muito satisfeita, surgiu-me esta oportunidade e é aquilo que estou a fazer agora. Agora voltamos aqui um bocadinho atrás. Onde é que nasceste? De onde é que tu és? Então sou aqui de Coimbra. És de Coimbra? Sou. Por isso é que Coimbrinha. Então, e nasceste em que zona? Em que zona é que és de Coimbra? Cenova. Cenova? Olha, e como é que era o ambiente da tua infância, na Cenova? Atenção, nasci a freguesia é Cenova, mas morei sempre na margem esquerda. De Santa Clara? Em Santa Clara. Sim. Sim. Ok. Sim. E como é que era viver em Santa Clara nessa altura? Então, Tens alguma memória? Tenho boas memórias. Era uma infância, para já, muito livre, com muita liberdade. Sobretudo comparando com a infância dos mais novos, a infância atual, não é? O brincar na rua, não havia aquele super controle dos pais. E realmente isso são boas memórias. Olha, e como é que era a tua família? O que é que o teu pai e a tua mãe faziam? Olha, então é assim, eu sou a mais nova de 4. Pronto. E a minha mãe e o meu pai já tinham uma idade assim mais avançada. Pronto. Sobretudo a minha mãe é que até costumava brincar e dizer que eu que tinha vindo por engano. Sim, porque eu tenho diferença de 11 anos 11 anos da minha irmã a seguir a mim. Pronto. De maneira que acabei por ser mesmo caçula. Tenho poucas memórias dos meus irmãos em casa. Ok. Fui criada quase como uma filha única. Ok. Mas o meu pai era serralheiro mecânico, mas lá está, pela idade que tinha, eu apanhei já numa fase em que ele já não estava a trabalhar, estava reformado, embora ele fizesse ainda muitos trabalhos, aquilo que chamavam, não sei se agora não se usa muito essa palavra, mas era carocas, fazia muitas carocas. Sim, não se usa. Desde trabalhava fazia arranjos em carros, havia uma coisa que ele fazia muito, era procurar assim por pessoas de todo lado. Quando alguém deixava as chaves dentro do carro, era o senhor Henriquino, vinham lá, sei lá... Bater à porta. Bater à porta, é verdade.
Ele abria com facilidade e arranjava várias coisas. Pronto, ele dedicava-se também. E a tua mãe? A minha mãe era doméstica, trabalhou sempre em casa. Para criar os filhos? Sim. É como a minha. Sim. Isso na altura Era normal. era normal não, as mulheres ficarem em casa para criar. Olha, e que valores que eles te passaram? Olha, o valor do respeito, o respeitar os outros, a liberdade, não é? Relacionada também com o respeito. No fundo, a liberdade. A liberdade com respeito. A liberdade, mas sabendo respeitar os outros também, não é? Que outros valores? O valor do trabalho, não é? Trabalhar para termos as nossas coisas. Lembras-te da escola primária? Onde é que andaste? Andei em Santa Clara, Santa- muito... Santa Clara, na escola... Almas de Freire. E depois também tudo em Santa Clara, então passaste também o secundário. O secundário, na escola secundária Dom Duarte, e depois o curso do ensino superior também aqui em Coimbra. Olha, deixa-me, houve algum professor que te tenha marcado? Sim, o professor da escola primária, que era o professor Daniel, penso que ainda até esteja vivo, era uma pessoa autoritária, mas... Ensinava bem, Mas cativava o ensino. Ensinava bem, sim, ensinava bem. Olha, tu falaste aí em o curso superior, cá em Coimbra também. Sim. Mas antes disso, como é que era a Sónia? Era tímida, rebelde? Nessa altura, como é que era a Sónia? Não, tímida não era, rebelde também não era. É aos extremos, agora é no meio. Não, eu até era uma jovem equilibrada, acho eu, pelo menos na minha perspectiva. Não era tímida, mas preferia ficar assim Resguardada. na retaguarda. Gostava já muito na altura de ouvir os outros, de observar. Gostava mais de ouvir e observar do que propriamente falar. Olha, e nessa altura, tu ao decidires o curso, foi alguém que te influenciou, ou leste, ouviste? Como é que tu escolhes a psicologia? Eu não Ou entrei porque tiveste notas e foi... eu não entrei logo em psicologia. Pronto. Se calhar até voltando aqui um bocadinho atrás. Sim. Eu dos meus irmãos fui a única que segui estudos superiores. Portanto, houve sempre também ali uma vontade e um incentivo dos meus pais de eu ir um bocadinho mais longe. E na altura, quando foi para escolher, ali na altura do 9º ano, eu gostava muito de desenho, de pintura, gostava muito da área das artes. Pronto, também já vinha ali o tal gene do lado do meu pai e da família paterna, que eles estavam também ali muito ligados às artes manuais, faziam ali o meu pai fazia muitos trabalhos em ferro, depois mais tarde também experimentou a pintura, fez escultura. Eu talvez, eu acho que tinha, ainda tenho algum jeito. E gostava, só que depois na altura colocou-se-me ali uma dúvida, porque eu também não era assim grande aluna matemática e físico-química, e na altura achei que devia fazer uma escolha que excluísse essas disciplinas para me dar assim, Fugiste a elas, Fugi, e depois mais tarde tive que tê-las. Fugi do problema e depois mais tarde tive que o enfrentar. Não digas que é matemática.
Sim, com a matemática. Pronto, então isto para dizer o quê? Que depois optei ali na altura pela área das humanidades e posso dizer que até fui assim uma boa aluna. E quando acabei o curso não tinha assim muita certeza daquilo que queria, também havia aquela preocupação de assegurar que entrava e a minha primeira escolha foi filosofia e foi onde entrei. Pronto. E aí fiz o primeiro ano e era um curso que eu gostava. Sempre idealizaste? Eu na realidade não me via para já não me imaginava a ser professora. E agora até que penso nisso, que estou a olhar assim um bocadinho para trás, nas minhas escolhas se calhar também houve outros fatores que contribuíram para a minha escolha. Um dos fatores, para já, era ter que entrar aqui em Coimbra, porque na altura também as possibilidades económicas não eram muitas, então havia vou chamar um bocadinho pressão de assegurar que entrava ali em Coimbra. E por outro lado, em termos pessoais, eu própria também não me imaginava a sair para fora para estudar, para fazer esse percurso. Nunca foste aventureira? Não. Não? Não. Sentir aqui no teu conforto de Coimbra? Pronto, também acho que sim, que fez um bocadinho parte da minha escolha, que eu não me imaginava fora daqui. Aqui assim, muito afastada da família. E é curioso que agora esta conversa até me está a puxar mais para trás. E é bom? Pronto, em miúdo era assim muito apegada à minha mãe, sobretudo à minha mãe. À tua mãe, sim. Eu recordo-me que a minha irmã mais velha, na altura até, sei lá, e devia ter uns 10 ou 11 anos, estou-me a lembrar que a minha irmã mais velha já estava a morar em Leiria. Eu tenho uma sobrinha que é mais velha do que eu. Então já acontece. E pronto, e éramos e somos grandes amigas. Apesar de tia e sobrinha, somos grandes amigas. E pronto, e na altura era habitual, eu gostava de ir passar férias, ia com gosto, só que quando chegava à noite era um martírio, porque eu chorava muito e tinham que me trazer de volta. Pronto, isto foi assim um pequeno à parte, porque... Não, mas é bom conhecer essa história. Sim, e é curioso porque... Eras muito agarrada à mãe e então sim, isto também aconteceu uma situação dessas comigo. Era agarrada muito à minha mãe. Eu nunca mais me esqueço, aqui na corrente, aqui ao pé de, não sei se conheces ali a Focoli, sim. É chamada a corrente, lá para cima, eles moravam aí e eu fui passar um dia à casa dos meus tios, o meu tio tinha carro, foi-me buscar, tinha sido há pouco tempo que o meu pai tinha falecido. E eu fui lá passar, então, e era passar lá o fim de semana. O meu outro tio teve que me ir lá buscar, porque já não aguentava mais. E até relacionado com esta situação de ficar junto àquilo que me era mais familiar, lá está, ser professor obrigava-me, ou ser professora obrigava-me a ter que andar a sair de Coimbra. A ir pelo país com as malas às costas e acho que isso também me angustiava um bocadinho. Pronto. Não era aquilo que tu não imaginavas nessa altura, não era isso que tu querias, mas tu tinhas nessa altura algum plano de vida? O plano de vida, acho que é sempre aquele que os pais nos incentivavam e que nos transmitiam muito, que era estudar, estudar muito, para tirar um bom curso, que nos permitisse depois arranjar um bom emprego, ter um bom salário, uma casa, uma família. Aquelas coisas. Eram muito esses os valores que falávamos há bocadinho. Eram muito esses valores que a família e que os pais incutiam. Na altura,
Pronto. A psicologia, eu já tinha tido assim um contacto no secundário, tinha sido uma disciplina de opção. Mas houve alguém que te influenciou para isso? Ou foste tu mesmo não, que... fui eu, porque eu já tinha pensado nessa questão. Não foi a minha primeira escolha, lá está, porque eu queria assegurar que efetivamente entrava e optei ali pela opção mais segura, vamos dizer assim, que era, entrava à vontade na licenciatura de filosofia e foi isso que eu optei, só que depois... Não gostaste? Lá está, o caminho, ao longo do caminho vão surgindo outros caminhos, não é? Vai-se bifurcando e na altura eu optei mesmo por tentar a mudança para o curso de Psicologia. Pronto, também não foi fácil, porque eu fiz o pedido de transferência, mas na altura não me foi concedido. Pronto, eu disse, pronto, lá tenho que ficar aqui na filosofia, a fazer filosofia. Mas depois, ainda nesse ano, em dezembro, na altura, já não me recordo bem o que é que aconteceu, mas houve pessoas também a sair do curso de Psicologia e eu acabei por ser chamada em dezembro para então regularizar a situação e ir. Na altura fiquei felicíssima, mas depois tive que mudar de faculdade, ir conhecer colegas novos, professores novos, uma metodologia diferente. E depois também, lá está, encontrei ali algumas dificuldades, porque tinha uma disciplina, não era de matemática, mas era de estatística. Apanhei também ali uma cadeira que era Biologia e Genética, Psicofisiologia, que eram tudo cadeiras da área das ciências, que eu já tinha deixado no 9º ano. Ou seja, depois na altura percebi que tinha andado ali a fugir de alguns problemas e foste a encontrá-los todos juntos. E que depois fui encontrá-los mais tarde. Pronto, este é um episódio que, enquanto eu trabalhei, depois já mais tarde em contexto profissional, que estava a fazer orientação escolar e profissional com os meus alunos, era uma questão sobre a qual eu falava muito com eles, que era... Muitas vezes nós deparamos com um problema, esse problema causa-nos mal-estar, causa-nos tristeza e queremos muito colocar esse problema para trás das costas. E fugir dele. E depois é certo e sabido que se calhar mais tarde ou no futuro que o vamos encontrar. E contava muitas vezes esta história e olhando para trás, agora tenho essa consciência que se calhar na altura poderia ter arranjado um meio, ter umas explicações ou ter trabalhado um bocadinho mais e se calhar o desfecho não tinha sido este, mas o que é a realidade é que depois acabei por fazer. Olha, a disciplina. E quando estudaste, tu alguma vez trabalhaste, entraste no mundo do trabalho ao fazer assim, ou foi mesmo aqueles estudantes que para pagar as propinas ou para não sei o quê, vou fazer aqui um trabalho, ou o teu foi só mesmo estudar? Não, na altura não tinha trabalhado, foi só mesmo estudar. O estudo que já dava bem o que fazer. Tive algumas experiências de trabalho, mas coisas assim... Passageiras ou de leve? Passageiras, para ocupar as férias. E nem sequer foi na altura da universidade, mas recordo-me que ali, talvez no secundário, fiz através do Instituto da Juventude, ainda trabalhei 15 dias na Igreja de Santa Cruz, que foi uma experiência que eu... também guardo na memória, como uma boa experiência. Ficava ali na recepção, vendia bilhetes aos turistas, ou fazíamos assim uma pequena visita guiada. E eras guia? Eras guia ou só estavas na bilheteira? Fazíamos turnos, não era só eu, eram mais 2 ou 3, às vezes
ficava eu na bilheteira, outras vezes ficávamos lá na sala do capítulo, tínhamos que tomar conta para eles não vigiar, Não mexer. para os turistas Não mexer, não mexer. não mexerem, não estragarem. Não foto, não foto. Mas ainda foi assim uma oportunidade de treinar ali algumas línguas, o espanhol, o sim, francês, sim. o inglês, o italiano. Foi uma experiência engraçada. E aí levou-te a praticar essa língua. E os turistas nessa altura eram simpáticos? Sim. Sim, sim. Não era aqueles Sim. que vêm mal dispostos? Ajudou-me também no aspecto ali do melhorar a competência do relacionamento interpessoal, assim com os outros, que as pessoas mais, sim, isso, mais estranhas. o contacto com pessoas, Sim, sim. isso é brutal. Sim. Muito, e ajuda muito a desenvolver. E talvez também daí reforçar aquela ideia do ir para a psicologia, este contacto mais com as pessoas. Sim. Olha, e na faculdade? Estiveste lá 4 anos, não é? 4, 5? Tive um de filosofia, um ano de filosofia e depois 5 de licenciatura da psicologia. E esse tempo, recordas-te, foram tempos de queimas, de festas? Recordas-te isto com saudades? Sim. Deixa, mas a vida académica é assim, realmente vista e vivida, não é? É diferente daquilo que nós vimos agora estando do lado de fora. Eu penso que no meu tempo que era a mesma coisa, não é? Quem está a viver tem uma perspectiva diferente depois daquela vista do lado fora, do lado porque fora. Agora, eles são uns bébados, eles são isto, são aquilo, é porque na altura se calhar também havia quem bebia muito. Sempre foi. Se calhar também havia a quem diferença bebia muito, é agora a cerveja, mandaram as cervejas para cima uns dos outros. Ok, a diferença é essa. A estragar a cerveja. Também já acontecia um bocadinho. É um champanhezinho, mas bobadeiras, isso sempre houve. Portanto, a diferença dessa altura para agora também não altera muito. O convívio, os bailes, tudo. Sim, eu acho que a diferença está mesmo do ponto da perspectiva, ou seja, quando estamos lá e quando estamos de fora. Estamos no outro contexto, estamos do lado de fora. Se calhar agora, se for ver, também não gosto de ver, não é? Mas na altura também não andava a cair de bêbada, não é? Mas se calhar não estávamos muito a olhar para aquilo que se passava ao nosso lado. E não te importavas com aquilo que se pensava de fora? E havia ali muito convívio, as relações de amizade, do namoro também, não é? Sim. Que começou aí, o divertir-nos nos concertos. De alguma maneira essas festas prejudicam-te em alguma frequência? Não. Para estudar? Não. Eu não estou a dizer na queima aí não há, mas estou a dizer nos convívios, durante tudo. Não, havia sempre ali um autocontrole, uma boa gestão uma boa organização, não é? Sim. Olha, em adulto, agora vamos passar uma fase mais à frente. Houve algum momento da tua vida que consideras um ponto de viragem da tua vida? Sim. Há ali um momento, eu não sei se é assim igual para todos, mas no meu caso há ali uma fase da vida em que as coisas começam assim a acontecer em catadupa, vamos dizer assim, e que nos levam se calhar a olhar as coisas de outra maneira. Pronto.
olhando assim para trás, agora aqui, assim deste ponto de vista, nesta perspectiva, olhando para trás, não me importava nada de ter a experiência que tenho agora, mas com Pois. 18 anos. Pois é o normal, isso até nós. Mas sim, há ali assim, houve ali assim uma fase da minha vida que eu posso identificar como tendo ficado desempregada. Eu trabalhei. Olhando assim para trás, acho que tive sempre alguma facilidade em alcançar os meus objetivos. Eu mudei para Psicologia, terminei o curso, entretanto tive um convite para fazer uns trabalhos lá na própria universidade com os professores, portanto fiquei logo ocupada, comecei logo a exercer. Então esse foi o teu primeiro contacto com O o meu trabalho? primeiro contacto com o mundo do trabalho, assim a sério, na área da psicologia, foi na universidade. Na universidade. Pronto, primeiro com um trabalho de recolha de dados e de análise desses mesmos dados e depois, de seguida, foi também um trabalho para um professor que foi desenvolvido numa escola na Figueira da Foz sobre desenvolvimento vocacional. Pronto, foi aí que eu comecei. E quando saíste, andaste sempre nesse ramo? Eu não estive parada, comecei logo. Começaste logo Pronto, foram esses na atividade primeiros... Sim, do primeiro curso? essas duas atividades lá na universidade e depois de seguida comecei a trabalhar numa escola em Cantanhede, uma escola particular com contrato de associação, em psicologia, na área, na vertente da orientação escolar e profissional. E pronto, e aí trabalhei durante 18 anos. Jesus, Sim, uma vida. sim. Pronto, e depois, entretanto, por alguns problemas burocráticos, vamos dizer assim, acabei por ter que sair. Saí porquê? Porque na altura não estava inscrita na ordem, houve assim uns mal-entendidos. Pronto, eu tinha... quando comecei a trabalhar nem sequer existia a ordem dos psicólogos. Pronto. Entretanto foi criada, coincidiu ali com uma altura da minha vida que eu estava grávida da Inês. Na altura, vou dizer que não liguei muito à situação, entretanto fiquei de licença. Quando regressei, contactei a ordem e talvez tenha entendido mal a resposta que me deram, como me disseram que poderia fazer a inscrição a qualquer tempo. Eu entendi que podia fazê-la quando quisesse, então falha minha, deixei-me andar e depois mais tarde, pronto, isso acabou por me custar a saída da escola, porque não deveria estar a exercer sem estar inscrita na ordem, pronto, mas foi assim uma fase mais difícil da minha vida, porque realmente eu aprendi grande parte da minha experiência profissional foi desenvolvida ali naquela escola e posso dizer que fui muito feliz lá e que ainda hoje tenho uma mágoa de tenho bons amigos, tenho bons amigos e boas amigas que criei lá, mas sim, mágoa hoje já não tenho. E pronto, e agora voltando aí ao ponto de viragem, pronto, na altura eu saí, tinha que arranjar maneira de fazer um estágio profissional, porque eu depois inscrevi-me, mas aquilo que me foi dito é que tinha que fazer um estágio profissional com 18 anos, não, na altura tinha 20 anos de experiência profissional, mas ainda assim tinha que fazer um estágio como se estivesse a iniciar a carreira. Na altura, tenho que ser sincera, isso para mim foi assim um bocadinho uma situação difícil de engolir.
Mas Pronto. isso... Com a idade que tinha na altura, também causava um bocadinho de curiosidade e dificuldade também em perceber porque é que eu, com a idade que tinha, com os anos de trabalho que já tinha, porque é que tinha que estar a fazer um estágio profissional. E mesmo as entidades profissionais tinham um bocadinho de dificuldade em entender essa situação. Pronto. Mais ou menos um ano mais tarde, depois de sair lá da escola, estava por casa, ainda não tinha conseguido o estágio. Dei uma queda na cozinha ao subir a um banco. Os bancos. Vocês não sabem que há aquilo, o escadote, não sabem? Dei uma queda num banco, fiquei com o pé preso, estava sozinha em casa, caí, depois não me conseguia levantar, com muito esforço consegui chegar ao telemóvel, liguei ao Bruno, tinha as chaves na porta, ele não conseguia abrir a porta, teve que entrar, tirar uma janela e entrar pela janela. Pronto, e na altura pareceu uma coisa simples, fui para o hospital, pronto, tinha qualquer coisita no joelho, mas não fiz uma radiografia, não acusava nada, vim para casa com as moletas, com o anti-inflamatório, o saquinho do gelo, mas o que é verdade é que nos dias a seguir mantinha muitas dores na perna, pronto. Depois aquilo, passado 15 dias, tive que voltar ao hospital, não com dores na perna, mas com dores terríveis nas costas, apanhava-me o pescoço, o ombro, uma tromboembolia pulmonar. Pronto. Tudo seguido. Ainda estive uma semana internada e depois foi habituar-me a uma nova rotina, que é ter que usar umas meias elásticas permanentemente, tomar uma medicação própria para a situação. Depois, só um bocadinho mais tarde é que percebi que podia ter ido desta para melhor, não é? Pronto, e realmente isso faz-nos fazer ali uma retrospectiva da nossa vida, ver o ponto em que estamos e fazer a viragem. O que é que está para trás, o que é que se passou e o que é que temos que fazer para dali para a frente, não é? Claro. De que maneira é que se vai reorganizar a vida. Pronto. E entretanto o joelho continuava mal. Tive que ser também encaminhada para a ortopedia, porque depois também, durante o tempo que estive hospitalizada, tentaram perceber o porquê, com aquela idade não era propriamente velha, o porquê de ter tido aquele problema. Pronto, e na altura colocaram várias hipóteses, mas nunca se concluiu assim com exatidão o que é que tinha acontecido. Portanto, podia ter sido efetivamente provocado pelo tempo de repouso que tive derivado da queda. Da queda, sim. Podia ser um problema autoimune, na altura também colocaram a possibilidade de ser derivado da toma de uma pílula específica prolongada no tempo, mas nunca se concluiu ao certo de facto o que é que tinha provocado a situação. Pronto. Depois aconteceu também ali um problema assim muito estranho, vamos dizer assim, que é, eu sou encaminhada para a ortopedia, vou à consulta e o médico diz, então, o que é que se passa? Eu expliquei, ele vai ao computador, começa a ler o historial e diz assim, e começa assim a fazer uma conversa. Pois, se esta situação tem dado para o torto, a culpa não era minha, porque
eu fiz aquilo que está estabelecido no protocolo. Eu na altura fiquei assim, mas o que é que se está a passar? O que é que ele quer dizer com isto? Porque eu não tinha reconhecido o médico ortopedista que me estava a atender, foi o que me atendeu na urgência. Na urgência. Ah, okay. E então ele diz, se isto tem dado para o torto, se isto tem dado para o torto, a culpa não era minha porque eu segui o protocolo. A Sónia não era desportista, nem era nenhuma jovem. Eu, na altura, olhei para ele e já não sei se devia rir ou se devia chorar. Ou então mandar o estalo no gajo. E fiquei a pensar, se calhar houve aqui mesmo alguma negligência. Pronto, e entretanto ele diz, então, mas afinal de que é que a Sónia se está a queixar? E eu disse-lhe, olha, apesar de não ser nem desportista, nem uma jovem, eu na altura tinha... Ora, isto foi em 2019. Eu não perguntei-te a idade, porque não se pergunta tinha a idade a uma senhora. Não tinha 50 anos ainda, acho que tinha 48, acho eu. Tinha 48 anos e eu disse-lhe, olha, realmente eu não sou... muito jovem, também não sou desportista, mas ainda sou muito nova, e o que eu sei lhe dizer é que antes da queda eu conseguia-me baixar e agora não consigo e tenho dores terríveis no meu joelho. E ele disse, então vamos lá ver isto. Lá o observou, coisa que não fez quando eu fui à urgência, e então aí eu já tinha tudo e mais alguma coisa. Então, olha, eu penso que estas coisas não acontecem por acaso. Então receitou-me na altura umas saquetas que era para reforçar ali as articulações. Mandou-me fazer na altura uma ressonância magnética e na altura ele disse, atenção, vou-lhe aqui marcar a consulta, mas para daqui a 2 meses, mas provavelmente nesta altura ainda não está a ressonância magnética marcada, ainda não fez, se for o caso depois ligue-me. Passado 2 dias ligaram-me 2 vezes para eu ir fazer a ressonância magnética. Mas isto ainda não acaba aqui. Continua, estamos a gostar. Pronto, entretanto, quando vou para resolver para receber estes resultados na referida consulta, este médico já não estava, já era outro. Ai, Jesus, que esbelho. Porque este estava numa conferência. Pronto, entretanto sou encaminhada para um outro médico ortopedista, em consulta externa, para ver o que é que se ia fazer com este joelho. Claro, já estou a ver. Pronto, entretanto... Outra opinião. Vou a esta consulta, esta dita consulta, e o médico começa a ver o historial e diz-me, pois é, Sónia, com este problema, fazer aqui uma cirurgia com o problema que tem, olha, mais vale ter um joelho menos funcional do que ir desta para melhor. Eu ouço aquilo e eu já andava muito fragilizada pela forma como as coisas estavam a acontecer. E eu ouvi aquilo e comecei a chorar. E o médico olha para mim, pronto, ficou ali muito atento, deu-me toda a atenção, mas o que é que se passa? Pronto, eu não estou a dizer que não o opero, mas veja, dada a situação que teve, a trombolia pulmonar, ir fazer agora aqui uma cirurgia, depois teve-me a explicar, tem que se fazer um garrote, corre muito risco de fazer novos coágulos, e eu disse-lhe, pois, eu entendo isso tudo muito bem, e eu não quero ir desta para melhor. Eu já não quero fazer cirurgia nenhuma, mas veja, eu dei uma queda, passado 15 dias fiz uma trombolia pulmonar, tenho um médico a dizer-me que seguia um protocolo, que eu não era jovem, nem era desportista, e agora tenho o senhor doutor a dizer-me que não convém fazer a cirurgia porque
com o risco de ir desta para melhor. Agora estou a rir, mas na altura foi... custou-me muito ouvir aquilo, pronto. E ele depois foi 5 estrelas, perguntou-me que acompanhamento é que eu estava a ter. Eu, na altura, estava a ser seguida em medicina interna, mas também se meteu ali à altura do Covid. Pois. Eu fiz só uma única consulta presencial, depois tudo o resto foi por telefone e ficou tudo ali muito, muito mal resolvido. Ele depois encaminhou-me para uma outra consulta especializada do sangue, também para se tentar perceber realmente o que é que se estava a passar, para ter alguma segurança se poderia fazer a cirurgia ou não. E ainda acabei por fazer umas consultas com ele. Foi-me dada a alta, deixe tomar os comprimidos, tudo assim no Covid, assim muito... Uma coisa pouco segura para mim, também Sentiste isso? Também agora foi vou deixar difícil, isto também foi difícil para mim e um bocadinho assustador, eu tenho que ser sincera, também pronto, tinha alguns receios, não é? Agora vou deixar aqui tomar a medicação, como é que isto se vai desenrolar, como é que vai agravar ou não. Pronto, depois do médico ortopedista me ter dito isto, eu disse, senhor doutor, não quero ser operado. Pronto, foi... ele pôs isso, que também tive alguma dificuldade em entender isso, não é? A Sónia é que sabe. Eu sabia que não queria ir desta para melhor, não é? Agora, mas também gostaria de ter uma melhor mobilidade, porque me sinto um bocadinho condicionada. Mas o que é facto é que eu nunca iria escolher fazer uma cirurgia se me estão a dizer que a minha vida poderia estar em risco. Pronto, e esta sequência de situações, depois também pronto, veio ali o período do Covid. Aquela dificuldade de... as empresas a fecharem. E não só, pronto, havia essas duas situações, que era o problema de saúde e de eu própria também não haver coisas já a acontecer comigo em termos de saúde, porque depois na altura eu tive que deixar de tomar a pílula, não é? Porque era um dos fatores que poderiam estar ali a provocar aquela situação. Foi logo uma das primeiras medidas lá no hospital que fizeram, foi deixar de tomar a pílula. E depois, quando estivemos em confinamento, eu não podia ter aquele acompanhamento médico habitual, era tudo pelo telefone. E na altura também aconteceu estar com várias hemorragias, portanto, aconteceu ali tudo eu estar a adaptar-me àquela situação do que me tinha acontecido, saber se era normal, se não era, e no fundo também acabei por entrar depois ali naquele espaço de tempo na menopausa, mas sempre com muitos receios e com muitos medos. Pronto, depois o médico de família aconselhar para... tinha que ir fazer uma radiografia para efetivamente assegurar que estava tudo bem, análises, ver se não estava ali com nenhuma anemia. Pronto, também foi uma fase complicada, difícil. E pronto, e depois ali o período do Covid, arranjar o estágio profissional, a esquecer, não é? Foi para esquecer. Mas pronto, acho que agora foi uma fase difícil, mas agora olhando para trás, e por isso é que eu estava a dizer há bocadinho que se aos 18 anos tivesse já agora esses conhecimentos todos, esta experiência, este reconhecimento de que às vezes ver estas coisas menos boas que nos acontecem, como o abrir portas para outras oportunidades, que foi depois o que veio a acontecer, que realmente comecei a desenvolver também, se calhar, esta parte mais da espiritualidade, que estava, se calhar, ali mais escondida, mais guardada numa gaveta, e se calhar
a construir eu própria uma narrativa diferente da minha vida, não é? Porque quando falava já há bocadinho se tinha havido ali uma fase na minha vida, ali um ponto de viragem, o ponto de viragem foi mesmo esse. Foi esse. Porque agora olhando para trás, realmente eu gostava imenso do ambiente na escola. Eu defendia aquela escola com unhas e dentes, porque mesmo sendo uma escola particular com um contrato de associação, que não é mesmo como uma escola particular, pronto, isso permitia que todas as crianças e jovens pudessem aceder àquele projeto educativo que eu acho que acho que era e acho que ainda é. E onde é que era a escola? A escola é em Cantanhede. Em Cantanhede? Pronto. De facto, a escola tinha um projeto educativo de qualidade e assegurado por um corpo docente e não docente muito bom e estável, que eu acho que é também essa a diferença. Faz que seja uma escola boa. A diferença para o que observamos nas escolas públicas. Eu não acho que o serviço prestado na escola pública seja mau, pelo contrário. Acho que muitos professores fazem... Tripas do coração. Sim, das tripas do coração é uma boa expressão. Acho que eles próprios já dão muito deles próprios e quando eles próprios também não têm uma vida estável, depois se calhar será mais difícil estar também mais disponível, não estou a dizer, estou a falar em termos gerais, claro, não é? Claro. Mas que eu tentando colocar-me nos sapatos destas pessoas, acredito que também seja difícil ter essa abertura e essa estabilidade para nos entregarmos mais aos alunos. Isso existia lá na escola. Aquilo era quase como uma família. Grande família. Daí também eu aceitei bem o facto, eu compreendia e aceitei bem o facto de que tinha que sair. Porque não tinha as condições para continuar. Ainda assim, o modo como saí deixou-me na altura uma grande mágoa. Magoada. Pronto, magoada. E depois, na tentativa também de resolver a situação com a ordem que não correu da melhor maneira, não é? Porque eu tendo a experiência, não é? Os anos de experiência que tinha, eu não queria ali uma revolta, porque eu achava que não tinha... Então, nesse período, tu aí fizeste uma reflexão. As coisas nesse período que não foste, logo a seguir a tua queda e essas todas sucessiva, tiveste tempo para fazer... Da forma como as coisas aconteceram, obrigou-me depois, mais tarde, a perceber que aquela história que eu fui criando à volta dos acontecimentos pelos quais eu passei, que poderia ter sido uma história diferente. E a dada altura eu comecei a contar a minha história de uma maneira diferente. Não é? Porque lá está, a história que eu contei a mim própria foi essa. Eu estou triste porque estou a sair deste sítio que eu conheço, que é tão importante para mim, onde eu tenho amigos, alunos, professores, funcionários, diretores. Eu construí ali toda uma história profissional e pessoal também, e é óbvio que estava triste de me vir embora, e da forma como vim embora realmente causou-me muita mágoa. Depois aquela revolta, um bocadinho aquela raiva de ter que estar a passar por aquela situação agora, já com estes anos de serviço, de experiência, ter que estar a fazer um estágio. Depois, na altura, até brincava um bocadinho, mas era uma brincadeira um bocadinho sarcástica, que era psicóloga júnior, agora tem que ser psicóloga júnior, e estava a aceitar aquilo um bocadinho mal, ou seja,
comecei ali a lutar um bocadinho comigo própria, não é? Querer afastar aquilo que me estava a causar ali um bocadinho de desconforto. Depois, quando saí, também não. Estava-me aqui a recordar, também não tive logo direito ao subsídio de desemprego. Houve ainda ali uns meses para resolver aquela situação.